Agora vamos falar da laringe. Então veja, nós estamos falando da faringe até agora e agora nós vamos falar do próximo órgão que é a laringe. A laringe também é um órgão tubular, tá? Ela é mais anterior na região cervical, tá? Então essa aqui, ó, mais anterior na região cervical, ela é pequenininha aqui, ó, tá? Ela vai estar situada entre a faringe, aqui atrás, ó, e aqui ela já se continua pela traqueia, tá? Então a laringe é só esse pedacinho aqui, ó, tá? Então ela é mais anterior, tá? Aqui, daqui para baixo traqueia e até aqui faringe, tá? Ela tem duas funções principais. Primeira, faz parte do sistema respiratório, então a primeira função, respiração, tá? Segunda função, aqui nós vamos ver que temos as pregas vocais, então outra função dela é a fonação. Tá? Então, fonação. Ela vai ser responsável por essas duas funções, respiração e fonação. Ele é um órgão que tem que ficar o tempo todo aberto, certo? Porque a gente respira mais vezes do que come, certo? Então, por minuto. Então, a gente respira lá 15 vezes por minuto, 16 vezes por minuto, às vezes está fazendo uma corrida muito mais. E a gente não come 16 vezes por minuto, não é assim, espero. Então, o esôfago, olha, ele pode ficar um pouco mais fechadinho aqui atrás, mas as vias aéreas, eles têm que estar abertas. Então, para ela permanecer aberta, a gente vai ter aí um conjunto de estruturas rígidas que mantém essa região aberta, tá? Essas estruturas rígidas não são necessariamente ossos, tá? No caso da laringe, são cartilagens. E nós vamos ter um número razoável de cartilagens. Algumas serão ímpares e outras serão pares, tá? Vamos começar então aqui, olha, pelas cartilagens ímpares. Então aqui, olha, a gente vai pegar essa estrutura aqui, olha. No próximo slide, a gente vai olhá-la de frente, tá? Sem a pele, dissecado, ok? Para vocês entenderem o que a gente vai estar olhando lá. Então, aqui, olha, nessa imagem, a gente está olhando a região da laringe, agora de frente, tá? Então, a gente tem um velho conhecido nosso aqui, ó, que é o ocioide, aqui em cima, tá? Ó. A gente tem aqui ligamentos, certo? A gente tem aqui, olha, uma primeira grande cartilagem, tá? Que é a cartilagem tireoidea, tá? Ó. Não tem nada a ver com a glândula tireoide, tá? A glândula vai ficar aqui embaixo. Essa aqui é a cartilagem tireoidea. Ela vai ser formada por essas duas laterais aqui, ó, chamadas de lâminas, tá? Quando a gente junta essas duas lâminas aqui na frente, a gente vai ter uma proeminência, daqui a pouco a gente vai ver isso lá no 3D, tá? A gente tem uma proeminência, chamada de proeminência laríngea. Ela vai ter aqui, olha, estruturas que sobem aqui, ó, tá vendo? Nessa outra imagem lateral, a gente vai ver melhor. Ó, essas estruturas que saem dela aqui a gente chama de cornos, tá? Corno superior, corno inferior, tá? Essa proeminência laríngea que vocês conhecem nos meninos como pomo de Adão, tá? Vocês conhecem lá como pomo de Adão. Quando a gente deglute, os músculos que estão fixados aqui no ocioide levantam esse ocioide, né? E aí ele vai puxar tudo isso daqui para cima, tá? Por isso que quando os meninos deglutem, você vê o pomo de Adão, né? Agora você sabe que chama proeminência laríngea, se movimentando superiormente, tá? Pede depois aí pro seu pai deglutir, pro seu namorado, você mesmo olha no estômago, no espelho, tá? Nessa imagem aqui do lado, nós vemos essa mesma cartilagem tireoide, só que agora num corte sagital, tá? A gente cortou ela no meio. Então, olha, a gente consegue ver lá a lâmina, aqui, olha, formando a proeminência, corno, certo? Essa é a primeira cartilagem, tireoide. Logo abaixo dessa cartilagem tireoide, tireoide, inclusive, quer dizer em forma de escudo, tá? Lembra que eu falei o prefixo oide, forma de? Tire o escudo, tá? Porque ela fica na frente, tá? Ó, na frente. Aqui atrás ela não tem proteção, tá? Aqui atrás são outras cartilagens. Então, ela forma como se fosse um escudo mesmo na frente, tá? A segunda cartilagem ímpar que a gente vai estudar, então, a primeira cartilagem ímpar, cartilagem tireoide. A segunda cartilagem vai ser a cartilagem cricoidea,
tá? Cricóidea. A cartilagem cricóidea, ela tem um formato mais de anel, tá? Ó, ela aqui na frente, ela começa pequenininha, sabe aqueles anéis que na parte de cima é bem gordinho e na parte de baixo do dedo ele é magrinho? Então, olha, ela é toda fechada, diferente da tireoide que só tem na frente, essa não, olha, ela vai da frente até atrás, ó, atrás ela é mais gordinha, na frente ela é mais delgada, certo? E ela forma totalmente um anel. Daqui a pouco a gente vai ver uma outra imagem, onde a gente consegue vê-la por cima. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó. A cartilagem cricóidea, tá, ó. Ela forma totalmente aqui, olha, um anel. Então, parte anterior menorzinha, parte posterior mais gordinha. Outra cartilagem ímpar é a epiglótica, cartilagem epiglótica. Ela tem esse formato aqui, olha, de folha. Tá vendo? Olha que bonitinha, tá? Ela, parte mais estreita dela, se fixa aqui, olha, tá? Por dentro da proeminência laríngea, tá? Fixa aqui, e ela vai ir em direção posterior. Ela que vai ser responsável por fechar aqui o arco da laringe quando a gente deglute. A gente vai ver daqui a pouco isso, certo? Então, essa é a cartilagem epiglótica. Então, 3 cartilagens ímpares que nós vimos. A cartilagem tireoide, olha, que forma um escudo só na frente, com as lâminas e a proeminência laríngea. A cartilagem cricóidea, que posteriormente ela é maior e ela forma um arco lá na frente. E a cartilagem epiglótica, que tem esse formatinho aqui de folha, certo? Agora, nós temos outras cartilagens que são cartilagens pares, tá? 2 delas são bem grandes, bem visíveis, tá? Que são as aritenoides. A gente vai conseguir vê-las melhor nessa vista aqui, ó, que é uma vista posterior, tá? Uma vista posterior. Então, nós temos ela aqui, ó. Essa aqui, ó, são as cartilagens aritenoides, tá? Elas se articulam aqui com a margem superior aqui da cartilagem cricóide, tá? Acima delas, embora bem pequenininha, nós temos mais ainda 2 pares, tá? Essas maiorzinhas aqui, olha, são as corniculadas e essas bem pequenininhas aqui em cima são as cuneiformes, tá? Então, são os outros 3 pares, as outras 3 cartilagens que são pares, tá? Então, temos aqui as aritenoides, que a gente depois vai ver no laboratório, as corniculadas e as cuneiformes, tá? Então, aqui, ó, cuneiforme e essa aqui, corniculadas, certo? Então, essas são as cartilagens pares que nós temos aí na laringe, certo? Temos aí uma série de... então, aqui a gente consegue ver lá novamente, né? Aritenoides, certo? Cuneiformes, corniculadas, certo? E a gente vai ter uma série de ligamentos que fixam esses elementos rígidos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, membrana, tireoide, mas não se preocupe que a gente não vai cobrar isso de vocês, só para vocês verem como que elas ficam, como que elas conseguem ficar fixas nesse lugar. Porque a gente tem ligamentos, tá? A gente já estudou isso lá em sistema articular, lembra? Que os ligamentos, eles ligam. Então, aqui nós temos a membrana tireoide, entre a cartilagem tireoide e ocioide, ligamento cricotireoide, ligamento cricotraqueal aqui embaixo, tá? Mas a gente não vai cobrar isso de vocês, é só para vocês terem a ciência disso, tá? Por dentro da laringe, aí sim, nós vamos ter pregas bastante importantes, tá? Uma dessas pregas bastante importante é a prega vocal, tá? A prega vocal, ela fica tensionada, olha, então isso aqui é como se a gente estivesse olhando por cima, né? Olha, então ela pode ficar aberta, pode ficar fechada, né? Ela é formada por músculos. Ela que permite que nós falemos, tá? Emitimos sons aí. Então, olha, quando a gente começa aqui, ó. Quando a gente começa a olhar agora a laringe por dentro, a gente vai ver que nós temos aqui, olha, uma abertura, certo? Que é o arco da laringe. Nós temos essa primeira parte que a gente chama de vestíbulo da laringe,
Então, nessa abertura aqui, ó, eu chamo de ádito. Ádito da laringe. Tá? Que é a abertura. A passagem, tá? A parede, toda essa parte da parede dentro, a gente chama de vestíbulo. A gente já viu isso, né? Vestíbulo quer dizer entrada. Lembra do vestíbulo, né, nasal? Aqui a gente tem o vestíbulo da laringe, tá? E aí, aqui dentro, nós vamos ter duas pregas bastante importantes. Tá vendo? Ó, perto do vestíbulo, a gente tem uma primeira prega aqui, ó, como se estivesse formando uma boquinha, tá vendo? Ó? A prega de cima, que está perto do vestíbulo, eu chamo de prega vestibular, porque ela está mais perto do vestíbulo, certo? Prega vestibular. Agora, essa prega que está um pouquinho mais embaixo, ó, essa prega que está mais embaixo, não estou passando exatamente sobre ela para não tampar, né? Essa prega que está mais embaixo é a mais importante, que é a prega vocal. Tá? Essa é a prega vocal. Entre prega vocal e prega vestibular, a gente vai ter um espaço, tá? Esse espaço aqui, a gente chama de ventrículo. Ventrículo da laringe. Olha, escrever com o dedo não é fácil. Ventrículo da laringe, certo? Vamos dar uma voltadinha aqui, olha. Aqui a gente vai ver isso melhor. Então, olha, recordando. Esse espaço aqui, ó, essa entrada, né? Para a gente poder marcar isso, por exemplo, na prova prática ou na aula prática, a gente tem que colocar alguma coisa que preencha, porque era um espaço, tá? Vazio. Então, a gente chama de ádito da laringe. Essas paredes, ó, as paredes a gente chama de vestíbulo da laringe. Olha quem tá aqui, ó, por transparência, né? Lembra lá da cartilagem epigótica? Então, ela tá aí, tá? Revestida agora por mucosa. Então, a gente tem aqui o ádito da laringe, as paredes a gente chama de vestíbulo da laringe. Essa primeira prega, prega vestibular, tem dos dois lados. A segunda prega, prega vocal. E entre elas, ó, um espaço, tá? Chamado de ventrículo da laringe. Certo? Tudo bem? Ainda na laringe, a gente consegue dividir toda ela em partes, tá? Vamos apagar aqui para a gente poder fazer essas anotações. A gente consegue dividir a laringe em partes, tá? Em 3 partes. Uma delas, eu já falei para vocês, tá? Que a gente já viu aqui, ó. Que é a parte de entrada, que eu chamo de vestíbulo, a parte mais superior. Essa parte aqui, ó, onde ficam as pregas que a gente já estudou, a gente chama de glote. E essa terceira parte aqui embaixo, antes de a gente passar para a traqueia, a gente chama de cavidade infraglótica. Então, aqui, olha, a primeira parte eu chamo de vestíbulo. A parte média, onde estão as pregas que a gente já estudou, a gente chama de glote. E a parte de baixo, antes da traqueia, a gente chama de cavidade infraglótica, certo? São as 3 porções aí, antes de a gente chegar na traqueia, que vai ser o nosso próximo assunto. Tudo bem? Então, até daqui a pouco.